Elisa, muito bom dia para Bom você, dia. aos meus colegas também, a quem está assistindo a gente nessa sexta-feira. A defesa, de fato, trabalhou muito nesses recursos, que são de praxe, Elisa. É uma prerrogativa que se tem em qualquer tipo de processo se esgotar até a última possibilidade, um recurso para tentar evitar uma prisão ou tentar reduzir uma pena. Mas a defesa trabalhou justamente com um ponto da dosimetria de pena. Por quê? Qual que é o pulo do gato dessa discussão? Quando você tem uma pena de mais de 8 anos, Elisa, essa pena tem que ser cumprida em regime inicialmente fechado, que é justamente o caso que está sendo aplicado ao ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello. A partir do momento em que a defesa foi ali buscando brechas no processo, a partir de votos, inclusive, de 4 ministros que chegaram a apresentar uma divergência, eles foram levantando as teses de prescrição de alguns dos crimes que foram imputados. Qual que era a estratégia? Já era esperado que, de fato, houvesse uma prisão, mas a estratégia era tentar reduzir esse teor da pena para menos de 8 anos. De 4 a 8 anos, a partir de 4 anos, já é considerado o regime semiaberto. Então, digamos que é uma situação um pouco mais confortável. Fernando Collor de Mello é um homem de 75 anos e isso pode ser alegado, questões de saúde que a gente vai se aprofundar aqui também com os meus colegas, Elisa. E, de fato, se tinha essa expectativa para evitar o regime fechado. Abaixo de 4 anos, inclusive regime aberto. Então, você não precisa nem se recolher no período da noite para um sistema carcerário. Você se recolhe, mas na sua casa. Então, era isso que a defesa tentava, uma vez que já estava muito bem consolidado esse cenário de uma prisão de Fernando Collor de Mello. Isso não foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente teve pelo menos 2 grandes fases em relação à defesa. Primeiro com esses embargos de declaração, depois com esses embargos infringentes, sempre esses palavrões, como o Elijonas estava contando para a gente, que vem do juridiquês, mas que esses nomes têm motivações, porque eles dependem realmente de certas características desse processo do ponto de vista do direito penal, Elisa. Então, era a carta na manga que a defesa ainda tentava. O que eles podem alegar daqui para frente? Isso aparece, inclusive, na primeira manifestação, em que eles confirmam que receberam a determinação de prisão vinda do ministro Alexandre de Moraes. Eles reclamam que é uma decisão monocrática, porque ao mesmo tempo em que o ministro Alexandre de Moraes se respalda dizendo, olha, vou jogar lá para o plenário do Supremo Tribunal Federal analisar entre as 11 horas da manhã e as 23h59 desta sexta-feira. Mas já vou decretar que essa pena seja cumprida de forma imediata. Então, esse é um ponto que pode aparecer como contestação. O que a defesa está fazendo neste exato momento, Elisa? Se preparando, tentando contato com ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi tudo acontecendo muito em horários que dificultam, querendo ou não, esse contato. Afinal de contas, foi ontem à noite, já bem tarde. A prisão se deu hoje, durante a madrugada, algumas horas apenas depois dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes. E logo mais, às 11 horas da manhã, em menos de 2 horas, o plenário virtual será aberto para que cada ministro deposite o seu voto. Os ministros podem, inclusive, só apenas acompanhar ou divergir do relator Alexandre de Moraes, sem colocar um textão, digamos assim, do que eles pensam sobre o assunto. Se eles colocam essa justificativa, isso pode abrir mais brechas de argumentação também para a defesa do ex-presidente da República. Então, a defesa, neste momento, se prepara para fazer uma sustentação oral. Fui tirar essa dúvida também com a nossa especialista em análise do judiciário, que é a nossa querida Luísa Martins, porque eu falei, Lu, mas e aí, como é que é? Tem sustentação oral no plenário virtual? Não me lembrava desse ponto. E tem, ela até me explicou. Não, eles podem inserir um vídeo. Então, neste momento, eles estão trabalhando também como que eles vão a fazer essa sustentação oral, inserindo um vídeo nesses sistemas do Supremo Tribunal Federal para que os outros ministros tenham conhecimento dessa última linha de argumentação da defesa, porque até aqui se esgotou tudo, Elisa. E esse é um ineditismo importante da gente contar para quem está assistindo a gente sobre o histórico relativo a implicações contra ex-presidentes do Brasil. A gente tem praticamente todos os ex-presidentes do Brasil sendo implicados em denúncias. Isso desde a redemocratização para cá, Elisa. O único, denúncias, tá? Estou falando PGR, um passo antes. O único que não está implicado é o Fernando Henrique Cardoso, que era do PSDB.
é o único. O restante, todos foram alvos. Mas qual que é a diferença agora? E a gente teve Lula na prisão, a gente teve uma prisão preventiva de Michel Temer. A diferença é que, pela primeira vez, você tem o chamado trânsito em julgado, que é justamente esse esgotamento de todos os recursos possíveis, que, de fato, dá essa determinação final de que ele precisa, sim, ser preso. Então, a gente ainda tem essa análise que vai ser referendada ou não no plenário do Supremo Tribunal Federal, com uma grande expectativa de que seja. E a gente tem esse detalhamento também, Elisa, só para finalizar, de como que foi esse momento em que Fernando Collor de Mello foi abordado no aeroporto Zumbi dos Palmares, lá em Alagoas. Eu até comentava aqui mais cedo, não é exatamente em Maceió, é na cidade de Rio Largo, mas é bem coladinho mesmo, a segunda maior cidade do estado de Alagoas, Elisa. A prisão foi sem resistência, ele estava sereno, segundo informações que a gente tem, não houve nenhum grau de desespero. Se trabalhou também para fazer uma prisão que fosse discreta, sem filmagens, afinal de contas aconteceu em pleno aeroporto durante a madrugada. Ou seja, foi numa cidade que fica do ladinho de Maceió, mas fica meio que tudo muito pertinho, mas interessante que nós possamos aqui aos poucos ir compreendendo